Hoje estamos aqui para mais uma live do Comando Flor de Lótus. Hoje o tema é vegetarianismo e a consciência espiritual. Antes de tudo, é importante esclarecer aqui que o trabalho do Comando Flor de Lótus é sempre o de trazer informação, de compartilhar, de trazer assuntos para que a gente possa... Assuntos para a gente compartilhar, fazer pensar, rever os nossos conceitos e principalmente ver como é que a gente vai trabalhar isso de uma maneira positiva a nível pessoal e também a nível social, né? Esse tema de hoje ele é muito mais, diz muito mais a respeito talvez do outro do que de nós mesmos, né? É um olhar de compaixão, é um olhar de misericórdia, né? Que, na verdade, eu acredito que esteja em cada um de nós, em alguns está latente, em outros adormecidos, né? Mas é isso. Hoje aqui o vegetarianismo vai ser abordado não como ética, a gente sabe, né, que é uma questão de ética, uma questão de saúde, mas não é o objetivo hoje. Para isso existem vários outros sites, né? O vegetarianismo e o veganismo cresceram muito no mundo, agora, depois da pandemia, mais do que nunca, né? Tudo isso vai ser trazido à tona com mais veracidade na nossa sociedade. Mas sempre teve essa abordagem ética em relação aos animais e de saúde, né? Questão de saúde pública, questão de saúde pessoal. Mas hoje eu quero abordar isso de uma forma que é pouco esclarecida, assim, pouco conversada, pouco esclarecida, que é a partir de um ponto de vista mais da espiritualidade, que na minha opinião, é o real sentido, é o real motivo do vegetarianismo, né? Para que as pessoas compreendam que não é uma coisa de duelar entre si, que o vegetarianismo, o veganismo no mundo hoje está uma briga de argumentação. As pessoas estão estudando historicamente se Jesus comia ou não carne, se Buda comeu ou não carne, para justificar, para argumentar os seus atos. E tudo isso separa a gente enquanto sociedade, né? E o objetivo é o contrário, é a gente se tornar cada vez mais integrado, mais unificado enquanto sociedade. Então, não vamos abordar aqui se a gente é capaz de digerir carne ou não, sabe? Porque a gente sabe que a gente é capaz, se o corpo não foi feito para digerir carne, mas digere carne. Essas são questões que não vão levar a gente a lugar nenhum, de fato. Então, são questões que já são comprovadas, que não têm nos levado muito longe, né? Porque as pessoas estão duelando essa condição de ser ou não ser vegetariano, carnívoro, de conseguir ou não conseguir. Nada disso vai definir um caminho, tá? O que a gente vai abordar é muito mais profundo, porque tem como objetivo mostrar algo simples e natural, que é inerente à condição humana e que só depende de mudanças conscientes e graduais para que a gente volte a vivenciar um tempo de ouro da raça humana, né? Então, ao longo das explicações aqui, eu peço que vocês participem até o final para compreender tudo o que vai ser tratado aqui, para não ficar mal entendido. E participem, coloquem suas questões, as suas opiniões também. Isso é bem importante para a gente compartilhar. Então, a gente precisa ter essa consciência de pertencimento, né, a um sistema integrado, onde a gente vai integrar o corpo, as nossas mentes, nossos corações e os aspectos da espiritualidade multidimensional. A gente vai tratar aqui sempre de assuntos que vão nos livrar dos dogmas e crenças limitantes. E o que eu vou falar hoje sobre o vegetarianismo também tem essa intenção, tá?
Então eu fiz algumas anotações, dei uma pesquisadinha assim, em coisas que eu acho interessante, porque assim, eu tenho um conhecimento dentro do vegetarianismo, né, de 25 anos. Quem me conhece sabe que eu comecei com as práticas de yoga, eu era defensora de animais e não conseguia, né, unir essa ideia de comer carne e defender animais. Todo esse é o meu processo. Cada um tem o seu, né? Mas eu preciso, claro, sempre trazer aqui um embasamento daquilo que a gente vai conversar. E vocês sabem que a minha linhagem, meu trabalho espiritual, ele é todo assim, o carro-chefe, né? Assim, a minha hierarquia espiritual que comanda é a linha do Oriente. Então, através deles que eu sempre me desenvolvo, e são eles que vão falar através desse conhecimento que eu trouxe hoje. Então, eu vou falar de algumas pessoas aqui que eu considero bastante, as informações também, tá? Então, a primeira pessoa, assim, a primeira parte, assim, do texto que eu trouxe hoje é alguém que eu conheci em torno de uns 3 anos atrás, que é o professor Jonas Mazetti. Eu não sou aluna dele, mas eu venho estudando, né, pelos satsangas dele, e ele já se tornou alguém bastante conhecido aqui no Brasil, porque ele é um brasileiro. E na Índia ele teve as suas experiências e hoje ele é um mestre que traz muitas informações da Índia e tem um conhecimento do Vedanta, ele dá curso de Vedanta. Então no site dele tem uma abordagem sobre o vegetarianismo que eu acho bastante assim resumida e interessante, né? Que traz esse conhecimento dos Vedas, que diz que nos Vedas a comida vem exclusivamente do reino vegetal. Por quê? Porque só as plantas transformam luz solar, juntam, né, a luz solar com a água e os minerais e transformam isso em alimento. Então a gente sabe que animais não fazem fotossíntese, não pegam a luz solar e transformam em alimento. O que acontece é que nós consumimos o reino vegetal para receber o alimento e os animais e pessoas que consomem animais também estão buscando essa energia solar, esse alimento, porque aquele animal comeu vegetais, né? Então a carne, tudo que existe na carne foi de minerais, né? De riquezas, vamos dizer, propriedades nutritivas, vem da alimentação daquele animal que foi vegetal. Então, todos os animais dependem dos vegetais. Ou seja, a fonte de alimento real é o vegetal, tá? Então, nos Upanishads, né, um dos livros do Upanishad, Chandogya, livro-fonte que está no Vedanta, né, diz que a comida se divide em 3 partes. Uma mais grosseira, que é aquela que se transforma no bolo fecal, nas fezes. Uma parte que é entendida como mediana, que forma os tecidos do corpo, né? Vai formar os órgãos, vai fortalecer os músculos, que vai dar a forma do tecido do corpo. E uma parte mais sutil, que a ciência não reconhece, mas as pseudociências, e principalmente a medicina ayurvédica, né, reconhece essa energia, que é a que forma, que dá sustentação a mente, ao estado mental de quem consome o alimento. Então, é através dessa terceira parte, essa parte mais sutil, que a gente vai dar sustentação ao vegetarianismo, de fato, né? A importância de um alimento sutilizado que favorece a mente. Nós, né, o que nos diferencia no reino animal é o nosso estado mental, né? É a condição mental que nós temos. A raça humana, né, se destaca no reino animal pela questão mental.
Então aqui a gente vai focar esse estudo, né, esse conhecimento em cima dessa energia sutil. Bom, e aí o Lord Krishna, né, dentro do conhecimento, da mitologia, né, temos Lord Krishna, que é o aspecto direto da deidade, né, que se manifestou aqui na Terra. E no livro no Gita, Krishna define que os alimentos possuem são três tipos, definidos em três gunas, né? Quem quiser aprofundar esse conhecimento é só estudar lá a alimentação ayurvédica, né? Que você vai entrar num conhecimento magnífico. Mas, resumidamente, nós temos o alimento sátvika, que é a comida suculenta, fresca e nutritiva, baseada nas frutas, vegetais e legumes. Né? São alimentos que recebem uma grande carga, uma grande energia natural, frequência solar, né? Os nutrientes, a água, tudo ali está num equilíbrio sutilizado. E ao se alimentar de alimentos sáttvicos, a gente gera uma mente clara e contemplativa. Tá? O outro guna é chamado de raja, né? Rajásico, seria guna rajásico, que são os alimentos pungentes, salgados, azedos ou amargos. E esses alimentos, eles vão gerar na gente a mente agitada e vão deixar a nossa mente cheia de desejos. E a terceira guna, o terceiro guna, seria dos alimentos, né, de energia tamásica, que está incluído o quê? Alimentos que ficam... alimentos velhos, que seriam o quê? Alimentos que a gente leva tempo para comer, fica na geladeira, né? Comidas passadas, estragadas, podres, comidas que foram cozidas em excesso. Então, assim, você tem comida que está na geladeira, alimentos que já passaram do ponto. Quando você pega a sua comida e coloca no forno micro-ondas, por exemplo, né? Que você tira a essência do alimento. Então, esses alimentos tamásicos, eles geram a mente embotada e iludida. Tá? Então, a carne, ela é considerada um alimento rajásico, tá? Ela é um alimento que agita, irrita e cria desejos. Na semana passada, né, Mahayatri já está aqui com a gente, ó, nós tivemos a nossa live falando sobre Reiki, mas também sobre chakras, né? E a gente sabe que o chakra básico, que a gente falou aqui, que é o chakra que desperta, né, que trabalha na gente as energias de subsistência, na verdade é o chakra que nós, enquanto humanidade, ainda estamos muito ligados a eles, né? Nossa energia é muito de chakra básico, estamos muito ligados à sexualidade, ao alimento como subsistência, às questões materiais. E a carne, ela acaba exacerbando essa energia de chakra básico, ela deixa a gente vibrando muito nessa energia de subsistência, de excesso de energia, que muitas vezes se torna violência, né? Irritações, agitação, perda de controle, né? Da sua própria energia. E eu vou ainda mais fundo. Eu acho que a carne não é só um alimento rajásico. Eu acredito, né? Eu entendo que a carne também é um alimento tamásico. Por quê? Porque a gente está falando aqui que alimentos podres também são tamásicos. E a carne, no passado, né, quando éramos caçadores, um caçador, se você observar um animal que vive de caça, você vê, ele mata e ele come instantaneamente as entranhas. Eles não comem normalmente as outras partes do corpo.
Normalmente eles comem os miúdos, certo? E comem ali na hora do abate. E a carne podre acaba ficando para as hienas e outros animais que se utilizam desse alimento tamásico. Mas nós, seres humanos, quando consumimos a carne, estamos consumindo a carne em estado de putrefação. Porque essa carne, ela é consumida depois. Não vou falar aqui nem naquilo que eles colocam na carne para manter ela, tá? Mas é bastante complicado. Então a carne ela entra também no estado tamásico. Então, além dela fazer a mente ficar agitada e cheia de desejos, ela também vai gerar, né, embotamento e ilusão. Tá? Então, a nível de autoconsciência, de espiritualidade, a gente pode falar que a carne não é um alimento desejável, porque ela não é benéfica para uma mente clara e contemplativa, para os estudos filosóficos e espirituais, como a gente estava falando aqui. Para estudos filosóficos e espirituais, a gente trabalha os chakras superiores. E a carne ela vai manter a gente na energia de chakras inferiores, principalmente o básico. E aí basta vocês lembrarem, né? Quem frequenta centro espírita, terreiro, de umbanda, alguma coisa assim, sabe que existem os preceitos quando está em época de você, né, desenvolver, fazer algum trabalho na espiritualidade. A primeira coisa do preceito é o quê? Não come carne, né? Então, aí você vê que está o conhecimento, a fundamentação do conhecimento de que a carne mantém as vibrações baixas, tá? Bom, essa informação é resumidinha. Quem quiser, procura o site do Jonas Massete, que ele tem lá algumas coisas bem interessantes, tá? Então, ainda dentro dos conceitos hindus, assim, dos Vedas, a gente tem também o seguinte. Eles falam, o consumo da carne e a matança de animais também perturba ou ignora a doutrina de Ahimsa. Ahimsa é considerado não violência, tá? Então não é possível, sem violência, você matar animais para o prazer da língua. Não tem como você matar sem violência, que se entende, né? Então no Padma Purana diz que simplesmente que a Ahimsa, a não violência, é o dever mais elevado da gente. E essa questão de Ahimsa, quem quiser estudar, está no Yoga Sutras, né, de Patanjali. E ele fala, não ter sentimentos negativos para com nenhum ser vivo, de todas as maneiras possíveis e a todo tempo, chama-se Ahimsa. E o que deve ser a meta almejada por todos os buscadores. Então, quem está em algum caminho espiritual, né, tem que ter isso em mente, né, a questão da não violência. Também se diz na cultura budista, Mahaparinirvana, no Mahaparinirvana Sutra, que o consumo de carne extingue a semente da grande compaixão. Isso a gente vai ver mais à frente também, que está muito ligado, né? O consumo de carne, como ele vai deteriorando a sua mente, iludindo a sua mente. Os estados mentais de compaixão e misericórdia vão sendo colocados de lado. Não é nenhuma questão de intenção, é de frequência, tá? Então, aqui eles falam, né? Mesmo que o espiritismo, eu vou falar agora um pouquinho sobre o espiritismo, por quê? A gente sabe que o espiritismo ele é uma doutrina, ele é tido, né, até como religião, mas a intenção aqui não é da questão religiosa, mas sim que o espiritismo trouxe uma forma, né, um veículo, uma maneira da gente ter contato com planos sutis que nos esclarecessem muita coisa, né? No espiritismo a gente tem, não sei se vocês sabem, né, mas quando a mediunidade depende de um acoplamento, né, do espírito com a pessoa, que é considerado cavalo, né? E esse acoplamento ele se dá através do mental também.
Então, a forma de comunicação também tem a ver com o conhecimento que a pessoa tem, né? E aí no espiritismo, o espiritismo vem de uma classe muito erudita, né? Então, muitos espíritos se manifestaram com um linguajar, com uma forma muito erudita, muito elaborada de se falar. Mas aqui a gente vai tentar, né, colocar uma compreensão legal. Então aqui a gente vai tentar dar uma ótica mais atual e plausível nas pseudociências e no holismo, né? Porque a ciência não reconhece esse conhecimento, óbvio, mas nos traz uma visão muito mais holística. Nos mostra a importância do vegetarianismo como algo que vai unificar a gente enquanto humanidade. Tá? Então, que ele fala no livro O Consolador, do Chico Xavier, o Emmanuel, que é o espírito que sempre foi o mentor espiritual, né, o guia do Chico, ele foi incisivo ao condenar o consumo da carne. Ele falava que a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado da materialidade da pessoa exige determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados em produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Então, quer dizer, você vê, desde a gente já está centenas de anos, a gente já vem recebendo essas informações dos planos espirituais, dessa necessidade da gente ir se desligando desses consumos que são muito materialistas, né? Muito dos desejos humanos, né? Da importância de se desligar daquilo que não é necessário, mas que você faz por um desejo. E o consumo da carne é isso. E não só a carne, né, gente? A gente sabe que dentro da nutrição, como a gente se deleita com todo tipo de alimentação que nos traz prazeres sensoriais, né? É igual a questão sexual, tudo aquilo que é sensorial, a gente acaba se apegando muito, né? E eu costumo até conversar, falar com as pessoas, poxa, na nossa sociedade brasileira, isso é muito comum, né? Comentem aí, falem comigo junto, né? Me digam, aqui no Rio principalmente, né? Como nós fomos criados com churrascos, né? O quanto o churrasco, por exemplo, né? Nos remete à nossa infância. As pessoas me perguntam às vezes, Grazi, você não tem saudade, não tem vontade de comer carne? Eu falo, gente, eu não tenho realmente, né? Para mim foi um processo muito fácil. Foi do dia para a noite. Mas eu sei que para a maioria das pessoas não é. E a gente tem um tempo em que a gente vivencia um estado de purificação, onde a gente não consegue nem sentir o cheiro, a gente não quer conviver com as pessoas que comem, não quer ir aos locais que tem carne. E você tem uma lembrança sensorial. Até hoje, o que eu tenho da lembrança da carne é essa. Na minha cabeça, eu tenho lembrança do gosto da carne, óbvio. Isso é uma coisa que está lá. E quando eu sinto o cheiro de churrasco, por exemplo, ao mesmo tempo que eu não gosto e não me interessa comer a carne, eu tenho uma lembrança infantil que me leva a bons momentos com a família, né? Porque todo aniversário nosso, meu pai fazia churrasco e pagode, né? Então é aquela coisa que está lá na nossa memória, na nossa infância e que vai remeter isso. Não é uma saudade, mas é uma lembrança que a gente tem de momentos em que você esteve com pessoas que você amava e tal. Mas e aí você tem que trabalhar isso na sua cabeça, né? Entender que isso é um sensor, né? A sua mente está tendo uma sensação que remeteu uma lembrança, né?
Assim como eu tenho certeza que na Índia é bastante complicado isso, porque na Índia existe no Ganges, né, aquela parte crematória, aonde o cheiro de carne queimada o tempo todo ali, né? Eu acho que isso deve ser bastante complexo e que o vegetarianismo seja até muito importante lá para não associar até mesmo ao consumo de carne humana, porque aquele cheiro de carne o tempo todo, eu acho que, né, se eles tivessem uma cultura como a nossa, seria bastante complicado. Segundo o irmão X, que também é um espírito que foi canalizado por Chico Xavier, ele fala, né? Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Ou seja, quando você vai para o plano espiritual, a gente, né, quem estuda a espiritualidade, né, sabe que existe lá uma vivência de rever tudo aquilo que foi feito na sua vida, né? E a consciência da gente, nos planos sutis, ela é muito mais abrangente. Você volta a tomar consciência de quem você é, além da individualidade. E você, a sua parte consciente, esclarecida, está lá. E aí você entra dentro da questão de auto-julgamento, né? O que eu fiz da minha vida, o que eu causei, né? Então diz que depois que você sai do corpo, né, volta para o plano espiritual, isso atormenta as mentes de pessoas que têm alguma consciência. Aí fala, o lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe de nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Bom, aí tem também uma frase de Babadi Ananda. Babadi Ananda é uma outra entidade também conhecida no Espiritismo e que na Umbanda se manifesta como Pai Tomé. E ele diz, né? Não é deixando de comer carnes que o ser vai se espiritualizar, mas é se espiritualizando que ele deixa de comer as carnes. Então, não adianta você partir da premissa de que, eu vou parar de comer carne para entrar numa dieta da moda. Se você já não está num estudo, num processo de se libertar dessas coisas num nível mais sutil, na vontade mesmo superior de querer abandonar as coisas muito densas, né? E aí ele fala que é mais fácil você se espiritualizar primeiro, e sutilizando a sua energia, que você vai sentir essa necessidade de aos poucos ir largando a carne e vai conseguir com muito mais tranquilidade e consciência do que você está fazendo. Né? Sempre lembrando aqui que as pessoas que realizam essa opção devem sempre buscar auxílio de um nutricionista. Na verdade, todos temos que ter, né, auxílio de nutricionistas, porque ninguém sabe comer. A verdade é essa. Mesmo se você come carne, provavelmente você tem anemia em algum momento da sua vida, você tem algumas outras patologias pela forma tão errada que a gente tem de se alimentar hoje em dia. Então, tentar manter um planejamento alimentar que supra todas as suas necessidades, né, é muito importante, independente de você ainda comer carne ou não. Se você passando pelo estado de vegetarianismo e veganismo, principalmente, aí mais do que nunca, né, a gente tem que ter um planejamento alimentar e, se for necessário, suplementações até você ajustar o seu alimento. Então, dentro da minha hierarquia espiritual, né, vocês sabem, como eu já falei, tenho um trabalho com o Oriente muito forte. E eu tenho como um dos meus mentores, assim, no plano espiritual, um mestre chamado Ramatiz, que é da linha do Oriente, que se manifesta muito. Começou a se manifestar, na verdade, através de Hercílio Mais,
que começou a canalizar ele, que foi em 1955, através do livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. O Hercílio, ele era um canal, né, de espiritualidade, e o Ramatiz começou a trabalhar com ele e depois com outros médiums também, tá? Bom, falar um pouquinho aqui dele, que ele tem uma postura universalista, o Ramatiz, tá? Ele representa a fraternidade da cruz, que traz o conhecimento e a linhagem de Jesus, e do triângulo, né? Que aí o triângulo é o conhecimento do Oriente. Então, Ramatiz unifica, ele representa a fraternidade da cruz e do triângulo, que unifica os conhecimentos de Jesus e do Oriente, tá? E ele se manifesta bastante na Umbanda. Ele trabalha nas naves de Aruanda e demais localidades onde sua hierarquia seja necessária, porque ele, enquanto ser espiritual, ele é um ser de grande envergadura, ele é de grande humildade, né? As imagens de Ramatiz que se tem, né? De turbante, e ele, mesmo como representação do mestre que ele é, sempre é uma imagem bastante humilde, mas ele tem, assim, um trabalho espiritual de grande envergadura. O Rodrigo Romo, né, o qual tem os cursos e tal, também tem bastante... Tá sempre nos planos espirituais, ele comenta, assim, algumas vezes de encontrar alguns seres trabalhando, e ele sempre comenta do Ramatiz, né? Ele fala, o Ramatiz, o trabalho dele é incrível. Quem pode vê-lo no plano espiritual trabalhar é uma coisa linda, porque ele é um ser de grande energia, de grande dignidade, né? Mas que realiza trabalhos nos umbrais mais pesados. Diz que ele vai em locais lamacentos e resgatar almas aflitas e faz limpezas assim incríveis, né? Então, o Ramatiz, né, na linha do Oriente, é um ser muito importante na Terra nos processos de resgate, tá? Essas informações de Ramatiz e outras vocês podem obter livros dele, já tem livros, vários assuntos sobre ele na internet, tem livros até gratuitos. Esse resuminho aqui eu peguei lá no site do Instituto de Projeciologia do Wagner Borges, que é um dos canais também de Ramatiz, tá? O Wagner tem canal no YouTube, quem quiser procurar lá, vale muito a pena o estudo dele. Então, continuando aqui sobre Ramatiz, a gente vai entrar agora numas frases, né? Algumas frases, porque ele sempre foi muito questionado, né? Sempre fazem as canalizações dele muitas vezes em perguntas e respostas. Então, no livro dele que se chama Fisiologia da Alma, ele fala: os iniciados hindus sabem que os despojos sangrentos da alimentação carnívora fazem recrudescer o atavismo psíquico das paixões animais e que os princípios superiores da alma devem sobrepujar sempre as injunções da matéria. Então você vê que ele tem uma forma de falar bastante rebuscada, né, erudita, usa palavras bem fora das palavras normais que a gente usa. Ele fala: raras criaturas conseguem libertar-se da opressão vigorosa das tendências hereditárias do animal, que se faz sentir através da sua carne. Então ele fala que realmente é muito difícil, o que ele está dizendo aqui é que é difícil a gente sair dos desejos da carne, né? Não é algo simples, não é algo simples, é preciso querer muito. É preciso ter uma vontade, aquilo que a gente já vem conversando em outras lives, né? Trabalhar o eu sou, trabalhar o self, né? Para que o self domine o ego, porque a gente sabe que os sentidos são dominados pelo ego, mas o ego é dominado pelo self. Então, quando a gente medita, quando a gente
busca a nossa autorrealização, a gente consegue que o self tome a frente da nossa vida e determine aquilo que as nossas escolhas, né? Quando a gente está atento aos nossos atos, por exemplo, você vai sentar para se alimentar, se você senta com atenção, observando o que você coloca no seu prato, agradecendo pelo seu alimento, estando atento ao mastigar, você está colocando o self na frente, você está vivendo o momento. E esse momento atento é o que faz o nosso self estar à frente do ego e dos desejos da carne, né? Da carne nossa, que eu digo, dos desejos mundanos. Então, quando a gente medita e começa a trazer essa atenção para o agora, para cada coisa que a gente faz, isso nos auxilia muito nas nossas escolhas, as nossas escolhas diárias, incluindo a nossa alimentação, né? Você pode comer uma besteira e você ter consciência, eu estou comendo, eu sei que eu vou me fazer mal, olha aqui, olha para o que você está comendo, eu vou passar mal depois, isso aqui vai me custar alguma coisa. E mesmo que você ainda não tenha essas escolhas, mas estar atento a elas e tomar consciência vai fazer com que aos poucos você vai mudando, né? Então ele fala, outra frase dele, na técnica evolutiva sideral, o estado psicofísico do homem atual exige urgente aprimoramento no gênero de alimentação. Esta deve corresponder também às próprias transformações progressistas que já se sucederam na esfera da ciência, da filosofia, da arte, da moral e da religião. Ou seja, ele está falando que a gente deve também melhorar, né, a nossa alimentação, assim como conseguimos melhorar, né, evoluir. Não melhorar, né, evoluir, modificar a ciência, a filosofia, a arte, a moral e a religião. Então, as pessoas, assim, enquanto sociedade, se trabalhou muito essas questões, né, de ter moral, as religiões, desenvolvimento, mas pouco se trabalhou a necessidade de uma alimentação correta, né? A gente sabe que existe muito interesse da indústria e de ganhos financeiros sobre isso. Eu não vou nem falar sobre isso aqui, mas só lembrando, né, para a gente colocar em pauta isso, de como existe um interesse maior para que isso não ocorra. Mas a gente sabe também, por outro lado, a gente não pode usar isso de justificativa para não fazer, né? A gente é que tem que criar um condicionamento de se melhorar e se tornar um exemplo, né, para as pessoas ao nosso redor. Porque quando alguém vê que você está bem, que você consegue, por exemplo, ser vegetariano e ter saúde, as pessoas começam a se questionar, elas vêm te perguntar, mas como é que é isso? E não te faz mal? E você, ser o exemplo é a melhor forma que a gente tem, né? As pessoas hoje, dentro do vegetarianismo, estão muito preocupadas em querer impor, né? Argumentar que você tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas a melhor forma que a gente tem de modificar o nosso redor e as pessoas é sendo um bom exemplo. Então é ser aquilo que você propaga. Eu não sou uma pessoa santa, eu não sou uma pessoa que não cometo erros. É óbvio que eu cometo. É óbvio. Mas se eu puder sempre buscar o meu melhor e ser o meu melhor para as pessoas, poxa, e aí tudo funciona, né, de uma maneira harmoniosa. Então ele continua falando aqui, o vosso sistema de nutrição é um desvio psíquico, uma perversão do gosto e do olfato. Aproximai-vos consideravelmente do bruto, nessa atitude de sugar tutanos de ossos e de ingerir vísceras na feição de saborosas iguarias. Uma das coisas que eles comentam também, né, que sempre se fala, é que a carne, se você for comer ela crua, ela não tem sabor nenhum, você não consegue nem comer, né? Nós temos mesmo o gosto pela carne acaba sendo da carne temperada. Então, não é muito bem o gosto da carne que as pessoas têm interesse, não, mas é a do tempero, hein? Então, isso é uma das questões que a gente sempre fala. A comida vegetariana ou vegana
bem feita e bem temperada, não deixa a desejar nenhum sabor em relação às carnes. E isso é uma das coisas que as pessoas precisam aprender, né? É cozinhar. É saber fazer o seu alimento de maneira a ficar satisfatório para o seu paladar e para que ela consiga fazer a transição de uma maneira, né, harmoniosa, feliz. E aí ele fala: estamos certos de que o comando sideral. Então, Ramatiz aqui fala também sobre o comando sideral. Ele tem consciência, né? Ele é um ser de fora do planeta. A gente já conversou um pouquinho aqui sobre isso. Logo, esses assuntos serão muito mais abordados no planeta Terra, já que os Estados Unidos, né, já colocaram na mídia que existe vida extraterrestre. Então, todos esses assuntos logo se tornarão pauta real da humanidade. E quem trabalha na espiritualidade sabe, né? Conhece os comandos estelares, o comando sideral, e sabe que existe uma hierarquia espiritual. Não é uma hierarquia de ordens, só, né? Não é só isso. É uma hierarquia que responde à sustentação das leis universais, né? Para a existência, existem leis que sustentam a existência e a harmonia da vida. E esses comandos são exatamente focos de energia, de trabalho, de consciências que ajudam a sustentar isso nos sistemas solares, né? Aqui no nosso caso, no nosso sistema solar. Então ele fala que estamos certos de que o comando sideral está empregando todos os seus esforços a fim de que o terrícola, né, se afaste pouco a pouco da repugnante preferência zoofágica. Por quê, gente? Porque sabe-se, né, que de tempos em tempos as civilizações, a questão planetária, né, existem as eras, né, que a gente estuda as eras, né, e até os hindus tratam, né, que a gente está na era de Kali Yuga, que é aquela mais baixa, onde a gente realmente se densifica muito, tem todos esses conflitos, onde a luz está mais afastada, né? E conforme a gente vai alçando, né, alcançando novamente novas etapas evolutivas, voltando para os reinos de luz, a gente precisa se sutilizar. Se o planeta vai se sutilizando, aqueles que habitam o planeta precisam também se utilizar. O que acontece aqui na Terra hoje é isso. Nós já deveríamos ter saído desse estado vibratório de 3D, porque o planeta já está em 5D. A gente já deveria estar vibrando ali em 4.7. A gente já está, né, em quarta dimensão, mas a gente ainda tem costumes da terceira. E um deles é esse, né, da alimentação baseada na carne e no sangue. E como a gente estava falando, a gente não pode estar vibrando em chakra básico num planeta que já está lá na frente, né, nos chakras superiores, onde a humanidade já teria que estar vibrando numa frequência maior. Não há compatibilidade de uma civilização vibrando densamente e um planeta vibrando, né, precisando dar aquele salto evolutivo, e a gente não está apto ali a estar naquele local. Então, ele mostra aqui essa necessidade. Do mesmo modo como essa nutrição canibalesca vos causa espanto e horror, ou seja, o canibalismo nos causa horror, né? Também a vossa mórbida alimentação de vísceras e vitualhas sangrentas ao molho picante causa terrível impressão de asco às humanidades nos mundos superiores. Então, o que ele está dizendo aqui é que
nos planos superiores, né, em outras realidades, onde os seres têm uma consciência já em outro nível, estão além do vegetarianismo, já nem se alimentam mais de coisas materiais, já vivem do próprio prana e das energias, né, muitas vezes das frequências solares. Imagina, né? Ver a gente querendo alcançar alguma espiritualidade, tendo ainda como fonte de alimentação a matança, né? Então, tá querendo dizer isso, que assim como a gente acha um absurdo o canibalismo, eles também acham um absurdo a gente ainda comer carne. A substância astral inferior que exsuda da carne do animal, esse é um outro ponto bastante relevante que a gente tem que considerar. Que ele fala que a carne do animal, ela solta uma substância astral inferior que penetra na aura dos seres humanos e lhes adensa a transparência natural, impedindo os altos voos do espírito. Então aqui ele está falando, por exemplo, altos voos do espírito, pode ser também pessoas que fazem projeção astral, né? Se você deixa de comer a carne, a sua projeção astral pode ser muito mais bem sucedida, né? Todos os seus trabalhos espirituais, mas também aqui ele está falando dos voos espirituais no sentido de evolução da sua espiritualidade. Ele fala: não sugerimos a violência orgânica para aqueles que ainda não suportariam essa modificação drástica. Para esses, aconselhamos gradativamente adaptações do regime da carne do suíno para o de boi, do de boi para o de ave e o de ave para os peixes e mariscos. O êxito não será alcançado de modo porque fazeis a substituição do combustível do vosso veículo. Antes de tudo, a vossa alma terá que participar vigorosamente de um exercício, para que primeiramente elimine da mente o desejo de comer a carne. Então ele está falando aqui, ele não quer... os planos espirituais não estão falando assim, que você largue a carne de um dia para o outro, mas que faça isso gradativamente, né? Principalmente retirar as carnes vermelhas, principalmente a carne do suíno, que aqui eles sempre colocam como a pior, né? Pela questão do porco viver em cima de seus próprios dejetos, né? E que a aura, a substância astral, quando o animal ele vai ser morto, né? Ele libera pânico e diversas outras substâncias do plano astral, ele joga para a carne. E essas substâncias são ingeridas quando a pessoa come carne. E vai para o corpo e as emanações pessoais da pessoa, as frequências da pessoa. Tá? Então ele fala: e reconhecendo a debilidade da alma humana para as libertações súbitas e preparando-vos psiquicamente para repudiares a carne, que temos procurado influenciar o mecanismo do vosso apetite, dando conselhos e de forma direta e de modo ostensivo, né, para que se liberte dos exóticos desejos de assados e cozidos que na realidade não passam de rebotalhos e cadáveres que vos devem inspirar náuseas e aversões digestivas. Não é que ele explica um pouquinho que os miasmas, bacilos, germes e coletividades microbianas famélicas que se procriam no caldo de cultura dos chiqueiros penetram na vossa delicada organização humana através das vísceras do porco e debilitam-vos as energias vitais. Além de brutal e detestável para aqueles que desejam se libertar dos planos inferiores, a carne é contínuo foco de infecção à tessitura magnética e delicada do corpo etéreo astral do homem. A culpa começa exatamente onde também começa a consciência, quando já pode distinguir o justo do injusto. Aqui ele está falando de como as pessoas também, falando sobre a questão da culpa de comer a carne. Eles dizem que no passado, quando o homem era inocente e matava sem
ter muita consciência do que estava fazendo, achando que era para comer e tal, mas não tinha muito julgamento do certo ou errado, dessa questão de se ter compaixão animal, não tinha conhecimento científico nenhum de que o animal sentia, né? Não existia isso. E que esse homem não tem nem consciência para mais tarde se julgar, né? Cometendo algum ato hediondo. Mas que hoje, nós, enquanto sociedade, já temos consciência disso, né? As ciências já cansaram de mostrar o quanto os animais são seres sencientes. E a culpa acaba acontecendo fortemente, né, em pessoas que comem a carne e sentem-se culpadas. Quantas pessoas eu conheço que falam assim, poxa, eu gostaria tanto de conseguir parar, eu me sinto culpada, eu não gosto, mas eu não sei, eu tenho muito desejo, né? Então, esse sentimento é muito controverso dentro do ser humano também, né? Então ele explica, Deus não pune, sabe? Deus não condena suas criaturas, nem as pune por seguirem diretrizes tradicionais e que lhes parecem mais certas. Não existe na realidade nenhuma instituição divina destinada a punir o homem, pois é sua própria consciência que o acusa, quando desperta e percebe os seus equívocos diante da lei da harmonia e da beleza cósmica. Então, o grande julgador é nossa própria consciência, quando a gente vai para os planos espirituais e acaba compreendendo que a gente fez uma escolha para suprir as suas necessidades mais mundanas, quando você tinha a chance de se abdicar delas em prol de um amor maior, em prol da misericórdia e compaixão, né? Quando ingeres retalhos de carne de porco, absorveis também sua parte astral inferior, e que adere à coagulação do sangue. Essa energia astral, desregrada e pantanosa, é agressiva e nauseante nos planos etéricos. Assim que os sucos gástricos decompõem a carne física no estômago humano, liberta-se então esse visco astral, repelente e pernicioso. Sob a lei da atração e correspondência vibratória nos mesmos planos. A substância gomosa que é exsudada pela carne digerida no estômago incorpora-se então ao corpo etéreo astral do homem e abaixa as vibrações da sua aura, colocando-se a delicada fisiologia etérica invisível, a semelhante da pesada serração oleosa e adstringente. Ou seja, deste modo, dificulta-se o processo normal de assistência espiritual daqui, pois os espíritos guias já não conseguem atravessar a barreira viscosa do baixo magnetismo, a fim de formularem a intuição orientadora aos seus pupilos carnívoros. Então, o que ele está falando aqui, gente, é muito importante. Se você tem uma espiritualidade, se você está buscando se tornar um bom médium, manter contato com seus mentores, se você reza, se você ora pedindo ajuda, saiba que a carne dificulta a gente a receber a ajuda do plano espiritual. A carne vai criar uma serração oleosa que eles falam, cria uma barreira que vai densificar o corpo etérico. E a gente sabe que na espiritualidade nós é que temos que vibrar alto para que a hierarquia espiritual consiga chegar até a gente. Eles estão num plano sutil demais. É difícil eles conseguirem baixar a vibração até a gente. Então, quando a gente fica comendo carnes ou também excessos de alimentos com químicas, né? Infelizmente é o que os governos têm feito com a gente, colocado na nossa alimentação substâncias bastante duvidosas que não fazem mal só ao nosso corpo físico, mas que degradam questões etéricas.
e dificultam nossa conexão com as nossas hierarquias espirituais, tá? A gente já ouviu falar aí, quantas vezes a gente já ouviu falar de utilizarem o sangue para colocar no café, né? Não sei se vocês sabem disso. A utilização de sangue bovino para o café ficar no pacote ali, né? Conseguir deixar o café ali do jeito que eles querem. Ossos carbonizados para branquear o açúcar. E assim eles vão manipulando ao seu bel prazer até mesmo as nossas questões espirituais. Então, cuidar com o que a gente consome é de extrema importância se você também, além do bem-estar físico, esteja buscando a sua espiritualidade. Há muitas coisas na Terra hoje para dificultar o nosso acesso à nossa hierarquia e à nossa saída da roda de samsara. Então a gente precisa trabalhar muito internamente e cuidar com as coisas externas também, né? Então é esse também um dos motivos porque a maioria dos médiuns, obcecados pelas churrascadas e pelos banquetes opíparos onde se abusa da carne, estacionam em improdutivo animismo e mantêm só apagados contatos com os planos mais altos, tá? Outras que ignoram que o êxito das operações fluídicas à distância não depende absolutamente de proteínas animais, mas principalmente da exsudação ectoplasmática de um sistema orgânico limpo de impurezas astrais. Então tem gente que acha que por comer carne é mais forte. E não é, tá? Porque se você tem um trabalho espiritual que se utiliza de ectoplasma, você precisa ter o teu organismo mais limpo possível, né? Tanto é que é o que a gente estava falando agora há pouco. Por isso que existem os preceitos. A primeira coisa do preceito é o quê? Não comer carne e cortar álcool, que são as coisas que mais vão te densificar, né? Para limpar essas energias, eles indicam a terapêutica do jejum, né? O jejum que foi bastante estudado recentemente e que hoje a gente tem a comprovação de que é uma das práticas mais benéficas para o nosso corpo, né? É o jejum, o processo que melhor auxilia o espírito a drenar as substâncias tóxicas que provêm do astral inferior, pois devido ao descanso digestivo, eliminam-se os fluidos perniciosos, tá? Então, os nossos órgãos físicos, eles também possuem a sua representação no plano sutil, né? Então, o fígado, por exemplo, ele é um órgão muito poderoso e o jejum permite com que ele faça uma limpeza a nível físico e a nível vibracional também, tá? Reconhecemos que enquanto o facínora vegetariano pode ser um oceano de trevas, o carnívoro evangelizado será um campo de luz. Muita gente pergunta, né? Ah, mas poxa, o pessoal costuma falar, ah, Hitler era vegetariano e fez o mal que fez. Né? Em nenhum momento, né, ninguém trata isso. Ninguém está dizendo que um vegetariano é um ser iluminado e que um carnívoro é um ser horrível. Não, pelo contrário, né? A gente sabe o que faz o ser humano são as suas intenções. Você pode ter alguém vegetariano e ser uma pessoa horrível, e você pode ter um carnívoro totalmente evangelizado, como ele fala aqui, né? Um ser de luz, uma pessoa boníssima, que faz coisas maravilhosas. Não é isso que ele está tratando, né? Ele está falando que, no entanto, como a evolução induz a harmonia completa no conjunto psicofísico, entre um homem carnívoro e um vegetariano que cultuem os mesmos princípios de Jesus, que aqui no caso Ramatiz, ele representa a ordem de Jesus e do Oriente, né, como eu já falei. O último, ou seja, o vegetariano, sempre haverá de lograr mais êxito na sua desencarnação, como ele explicou antes. Ser vegetariano auxilia na sua desencarnação.
você, quando for para o plano sutil, você vai estar consciente do todo e ver que você conseguiu se desligar, né, dos seus desejos mais arraigados, ligados ao consumo da carne. Então, o que ele está dizendo aqui é que ninguém deixa de evoluir, gente. A evolução não está na opção de comer ou não carne, mas no conjunto da obra, né? Então, é o que ele falou antes, um carnívoro que começa a buscar seu processo espiritual, gradativamente, com naturalidade, ele vai deixar de comer as carnes mais pesadas, porque ele vai sentir a necessidade disso, ele vai compreender esse processo. Bom, então continuando, a ausência de carne no organismo livra do excesso das toxinas. Na desencarnação, a alma se liberta, assim, de um corpo menos denso e menos intoxicado de albumina e ureia, que provocam sempre o abaixamento das vibrações do corpo etérico. Então, gente, a albumina e ureia abaixam a vibração do corpo etérico. Isso é uma questão muito polêmica, porque nós temos hoje, né, a maioria dos fisiculturistas, das pessoas que cultuam seus corpos, mesmo vegetarianos, veganos, né? A questão do consumo da albumina e da ureia para poder malhar e ganhar músculo, né? Então, tenham consciência disso. Se você, né, gosta de malhar e se utiliza desses elementos, da albumina e da ureia, para ganhar massa corporal, saiba que a vibração do seu corpo etérico está sendo prejudicada. Não temos dúvida em afirmar que mais vale um carnívoro evangelizado do que um vegetariano anticristo. Mas não estamos cogitando agora das qualidades espirituais que devem ser alcançadas por todos os entes humanos, mas sim considerando se procede bem ou não a criatura evangelizada que ainda coopera para o progresso dos matadouros, charqueadas, frigoríficos ou matanças domésticas. A alma verdadeiramente evangelizada é plena de ternura, compassividade e amor. O espírito essencialmente angélico não se regozija em lamber os dedos impregnados de gordura do irmão inferior, nem se excita na volúpia digestiva do lombo de porco recheado ou da costela assada com rodelas de limão por cima. Então, é fazer pensar, né, gente? Vamos pensar sobre tudo isso. Às vezes as pessoas simplesmente nunca pensaram a partir desse ponto de vista. O que é legal da gente estar falando sobre isso aqui é levar essa forma de enxergar que muitas vezes as pessoas não tiveram oportunidade de ver, né? Então, perguntaram a Ramatiz uma vez: podemos pressupor que a divindade tudo fará para que no futuro sejam extintos os matadouros, frigoríficos ou açougues da terra? E Ramatiz fala: não temos dúvida alguma a esse respeito. Em virtude de no terceiro milênio não deveres existir mais as instituições que se mantêm à custa da indústria da morte, elas deverão desaparecer pouco a pouco, tanto por motivos de ordem econômica, epidêmica ou acidental, como pelo repúdio humano e a melhoria nutritiva do homem. Então, gente, essa pergunta foi feita a Ramatiz há décadas atrás. E a resposta que ele deu é que a indústria da carne vai deixar de existir por motivos da economia, de epidemias, que é o que a gente está passando, ou por acidentes, né? Porque a gente sabe o quanto a carne está sendo manipulada em laboratórios, né? Então, tá aí, acontecendo. Ninguém nunca acreditou que esse momento fosse chegar na Terra, mas chegou. E agora é a hora. Agora é um momento que não dá mais tempo de pensar se deve ou não ser feito. Vai ser feito. Vai ser feito. É algo que a humanidade já deveria ter concluído, é uma etapa que já deveria ter chegado.
o vegetarianismo a esse nível. Só que como a própria humanidade não conseguiu chegar lá, e de certa forma recebeu uma bela ajuda dos governos, né, para que isso não acontecesse, mas chega e acontece, porque a própria natureza se encarrega, entende? O planeta possui o seu sistema magnético vibratório, assim como a Terra exige que a gente reencarne depois de um tempo do desencarne. O magnetismo da Terra puxa você de volta para a manifestação na Terra, também vai fazer com que as coisas aconteçam quando a Terra precisa evoluir e a sua humanidade também. Então, não tem como, ninguém escapa. Nem quem acha que está no poder que está mandando em alguma coisa, porque eles não mandam em nada, né? Então, o Ramakrishna cita alguns trechos da Bíblia, né? Porque perguntam a ele se existe na Bíblia indícios, né, de que a gente não deva comer carne e tal. Aí ele cita alguns trechos aqui, eu vou falar uns poucos aqui. Ele diz que em Gênesis 1:29 está escrito: E disse Deus, eis aí vos dei todas as ervas que dão suas sementes sobre a terra, e todas as árvores que têm em si mesmas a semente do seu gênero, para servirem sustento a vós. Aí faz também em Gênesis 3:18, e tu terás por sustento as ervas da terra. No Salmo 104, versículo 14, Davi fala que produzes feno para as alimárias e erva para o serviço dos homens, para fazeres sair o pão do seio da terra. E Paulo, em sua epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 21, adverte: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem coisa em que teu irmão ache tropeço, ou se escandalize ou se enfraqueça. São algumas citações, né? Então, inúmeras outras preceituações sobre a abstinência da carne ser-vos-ão fáceis de encontrar na Bíblia e em inúmeras obras do Oriente. Os Vedas estão repletos, né, de orientações. Eu nem coloquei aqui o que cita nos Vedas porque eles são muito enfáticos. É bastante complexo, né? Eles falam de uma maneira muito pesada. Então eu nem quis colocar aqui não. Esse resuminho também peguei lá no VEG11, que é um blog bastante interessante, com as citações de Ramatiz, muito bom. Tem muito mais coisa lá, mas não tem como trazer isso tudo para uma live, né, gente? Olha, então as minhas considerações finais. Deixa eu tentar elucidar aqui, né, a minha visão. Vocês sabem, né, que eu, sendo vegetariana há 25 anos, eu sempre tive altos e baixos, né, dentro do vegetarianismo, mas nunca retrocedi a carne, né? Já fui vegana e voltei a ser vegetariana, mas a carne realmente saiu da minha vida assim de uma maneira muito fácil, porque eu tenho uma linhagem que me facilitou, né, que é o Oriente, é muito forte em mim, e tenho essa minha conexão com os animais que é absurda, muito forte, né? Depois eu entendi, analisando meu mapa astral e tudo, né? Essa conexão ela é muito forte realmente. E, bom, minhas considerações são essas, né? De que dentro de um caminho de autorrealização, a gente precisa estar completo, ser íntegro, né? Ser verdadeiro e buscar sempre se equilibrar em todos os níveis. E o vegetarianismo, para mim, não existe outro caminho para que a gente alcance, enquanto humanidade, um equilíbrio da natureza, do nosso entorno. Não existe outro caminho que não seja o vegetarianismo, práticas que unam a gente enquanto ser humano,
né? Não sei se vocês já repararam, eu sou uma pessoa que eu não falo sobre política, sobre esses atos políticos que estão rolando aí fora, tipo esse blackout de hoje aí, blackout Tuesday, essas coisas. Eu tenho uma visão bastante diferenciada disso tudo, né? Porque eu entendo que existe uma manipulação por trás disso tudo, querendo sempre nos dividir, querendo sempre nos afastar um dos outros. Então eu sou a favor daquilo que nos une, que nos unifica como seres humanos. E eu acredito muito que esse momento da pandemia, espero que seja um grande aprendizado para todos nós, né, para que a gente olhe com compaixão e misericórdia por esses seres sencientes que estão na Terra, nos auxiliando na nossa jornada evolutiva, que são esses irmãos menores, mas que quem está na espiritualidade sabe da importância de muitos dos animais. Né? A gente já viu aqui o método Melquisedeque, que foi trazido à Terra pelos cetáceos. A gente sabe o quanto a raça felídea, né, os felinos, lá fora eles são seres de grande envergadura, são seres que eliminam frequências negativas, o quanto um gato é importante na sua casa, o quanto ele te harmoniza, a função do cachorro de nos mostrar compaixão e o amor incondicional. Isso é amor incondicional. Não existe amor incondicional entre seres humanos, nem entre mãe e filho, porque uma mãe espera amor de um filho. Ele é condicional, entende? Existe uma troca. O cachorro não. O cachorro, ele quer estar do seu lado. Ele quer te servir. Ele é a maior prova de humildade, de reverência que se tem. Esses animais estão na Terra com propósitos divinos. Assim como a vaca. A vaca não é tida como um ser sagrado na Índia à toa. A vaca, ela tem espiritualmente um estágio evolutivo, sabe? Então, assim, o que eu posso falar é estudem, busquem conhecer, né, todos os estados de consciência que a gente vai precisar ter agora nesse momento da Terra. A Terra vai passar por momentos, né, de grande transição e a gente tem que fazer parte disso para que, enquanto humanidade, a gente, sabe, floresça, que a gente possa dar o nosso melhor. Se você quer sair da roda das encarnações depois, né? Porque agora está sendo liberado tudo, saímos da quarentena da própria Terra. Logo, em breve, nós estaremos aí tendo contato direto com irmãos estelares, porque o próprio governo, que antes mascarava tudo, já está abrindo, já está reconhecendo. Várias questões de seres na Terra vão ser trazidos à tona. A gente tem que estar preparado para tudo isso. E vibracionalmente, porque nos planos espirituais é onde tudo acontece. Então, para tomar consciência dos planos espirituais, de quem você é, do trabalho que você está realizando aqui na Terra, para sutilizar, você precisa deixar de lado a busca pelos sentidos, pela satisfação dos sentidos. E isso inclui o consumo da carne. Porque você pode estar satisfazendo os seus sentidos, mas você está prejudicando os seus corpos sutis e a sua espiritualidade. E não é uma questão só sua, já é uma questão planetária e de grupo, de humanidade. Nós precisamos dar um salto evolutivo. E o vegetarianismo faz parte disso. Então, as práticas, né? O que você propõe hoje, Grazi, como prática? Bom, assista. Eu tenho um vídeo que eu adoro, que é do nosso querido mestre De Rose, né? Nosso mestre de yoga aqui no Brasil, junto na época do Hermógenes e De Rose, foram um grande boom do yoga no Brasil. Então assistam no YouTube um vídeo do De Rose chamado Não Fomos Projetados para Comer Carne.
Ele vai explicar a fisiologia humana, ele vai explicar como o ser humano tem uma evolução vertical, assim como as plantas, e o quanto os animais têm uma evolução horizontal. Ele vai explicar tudo isso. É ótimo esse vídeo, maravilhoso. Indico, assistam. Leituras dos livros de Mestre Ramatiz, né? Procurem os livros do Ramatiz, estudem. É fonte inesgotável de conhecimento, tá? Praticar o que o Ramatiz propôs, né? Que é a disciplina mental e iniciar. Eu indico, comecem com a Segunda da Carne, esse projeto tão lindo que existe, que é para estimular as pessoas, né? Perceba as diferenças, ficar sem carne segunda-feira, como você na terça tá bem, né? Como você passa aquele dia harmonizado, limpo, se sentindo purificado. Começa, vai retirando as carnes vermelhas, faça o teste com você, seja o seu laboratório, tá? Peça auxílio a seus mentores para que eles lhe ajudem no desligamento desses vícios, né? Eles vão com certeza fazer isso com grande destreza. No momento que você for meditar, que você for orar antes de dormir, peça a seus mentores que te auxiliem na compreensão disso, no desligamento desses vínculos, né? Cultive as energias de misericórdia e compaixão. Estou falando aqui, o meu trabalho, assim como o do João, que está aí, meu amigo João, né? O nosso trabalho é junto às hierarquias de Mãe Kuan Yin, que é a Senhora da Misericórdia, da Compaixão. Então eu indico, escutem os mantras de Kuan Yin, né? Peça a ela que desperte a sua chama trina, a sua energia de misericórdia e compaixão com os outros seres. Busque isso dentro de você, tá? Buscar e realizar receitas vegetarianas, aquilo que eu já tinha comentado antes. O ato de cozinhar, gente, ele é um ato de nutrição. Eu sei que tem gente, por exemplo, minha mãe é uma pessoa que não gosta de cozinhar, e eu respeito isso. Mas o que eu tô falando é que cozinhar, né, ele é um ato de nutrição. A gente precisa, não tem como escapar dele ainda, né? A gente precisa comer. E elevar o seu pensamento na hora de você fazer o seu alimento. Mas também se dedicar um pouquinho a buscar receitas dentro do vegetarianismo que possam compor a sua alimentação de maneira a te agradar, a temperar de uma maneira que não vai ficar muito distante daquilo que você era acostumado a comer, sabe? Aprenda a fazer os alimentos para que você não fique achando que alimento vegetariano é insosso, que vegetariano só come alface. Gente, isso é uma ignorância que a gente não pode ter mais, né? Ninguém quer mais ser ignorante assim, pelo amor de Deus. A gente precisa, né, crescer, né? Tem gente que se torna adulto fisicamente, mas mentalmente está parado aí num estado pueril, né? E que não está considerando nem mesmo esses mínimos detalhes. Então, assim, não tem mais como a gente escapar desse processo. Então, faça ele acontecer na sua vida. Faça ele acontecer de forma harmoniosa. É isso que a gente precisa fazer, tá bom? Então, agradeço a presença de todos hoje. Espero que tenha sido elucidativo. De forma alguma, né? O que eu trago aqui não é para criar revoltas, não é para criar desarmonia, em nenhum momento, né? Eu sempre falo, não existe isso de vegetariano está num outro estágio evolutivo. Não é isso, gente. O vegetarianismo é em si um novo estágio evolutivo, mas que todos nós temos, né, um compromisso de alcançar enquanto espíritos divinos, enquanto consciência. E é isso que eu peço que vocês levem em consideração, a própria evolução, né? Então, quero agradecer a presença de todos, dizer que é sempre muito bom estar aqui com vocês, tá bom?
Logo, logo eu edito aqui a live e subo ela lá no YouTube, divulgo. Peço que vocês, quem ainda não estiver inscrito no canal no YouTube, dá uma passadinha lá, se inscreva, clica lá no sininho para receber sempre os vídeos novos, tá? Passa no blog também, lá no blog tem tanto texto, tanta coisa legal, tá? Dá uma passadinha lá no blog, no Comando Flor de Lótus. Obrigadão, gente. Uma boa noite, uma boa semana para todos. Que a gente torne esse nosso país, o nosso mundo cada vez mais harmonizado a partir de nosso interior, tá? Agradeço a todos vocês. Tenham uma linda semana, muita paz, muito amor na vida de vocês. Namastê.